e obrigada a todos por estarem aqui. Eu confesso que, dado o adiantado da hora e também o facto de já estarmos há muitas horas ligados, como a Ana assinalou, não estava a contar com uma presença tão significativa. Muito obrigada pela confiança e pelo apoio que a vossa presença gera. Então eu vou começar precisamente por desfazer a curiosidade e por definir os dois conceitos que serviram de título a esta apresentação: ética e Dharma. Também queria dizer que normalmente eu gosto de nas apresentações, que haja mais dinamismo nas apresentações, ou seja, que eu possa ir falando e ao mesmo tempo sendo interrompida. Como sabemos, isso não vai ser possível hoje, mas terei todo o gosto depois no final em responder a questões ou atender a comentários que tenham vontade de fazer. Então, ética, como já foi assinalado hoje aqui, aliás, eu vou provavelmente remeter para muitos momentos do dia, porque no fundo acabo por ser a última a falar e muitas das coisas que eu vou dizer já foram afloradas noutros momentos. Ética provém do étimo grego ethos, mas eu vou-me fixar no sentido literal desta palavra. Portanto, a tradução literal de ethos é costume ou hábito. E é aqui que há uma ponte, na minha perspectiva clara, com a noção de Dharma. Dharma é, de acordo com a filosofia do yoga, aquilo que sustém, aquilo que mantém, ou seja, a ordem natural das coisas. Subjacente a cada ação, há uma ordem natural que vai repondo a harmonia, mesmo quando nós, por exemplo, os humanos, nos esforçamos por a destruir. Ela é visível, por exemplo, esta ordem natural é visível, por exemplo, no ciclo das estações, no ritmo agrícola, que é constante, ou na capacidade regeneradora da terra, às vezes até contrária às nossas expectativas. Quantas vezes não nos aconteceu parar a contemplar a natureza, a maravilha da natureza e enchermos o coração com esse deslumbre por sentirmos que há uma harmonia, que há uma perfeição inerente a tudo. Ora, assim sendo, vivermos de um modo ético é, de certa forma, vivermos em harmonia com o Dharma. E coloca-se aqui uma questão: o que é viver de forma dhármica? E esta questão podia levar-nos a uma reflexão muitíssimo profunda. Poderíamos recorrer à exposição da Bhagavad Gita, nomeadamente ao 17º capítulo, onde são realçadas as atitudes dhármicas, são elas yajna, o sacrifício ou a não expectativa, tapas, ascese, esforço, e dhanam, a dádiva ou o dom de nós próprios. No entanto, estes conceitos, eu acabei de dar uma tradução muito ligeira. Todos estes três conceitos mereciam uma análise muito profunda, muito mais profunda do que aquela que temos tempo para fazer aqui. Portanto, nós não nos vamos debruçar sobre eles, até porque eles têm diferentes camadas. Importa, no entanto, reter uma noção que me parece importante e que também está presente neste capítulo da Bhagavad Gita, quando eles são citados, que estas atitudes são naturais, inerentes, no fundo, a qualquer ação. Podemos ter ou não consciência destas atitudes, no entanto, elas estão presentes em todas as nossas ações. A consciência dela, a ação ética, digamos assim, pressupõe uma consciência sobre estas atitudes, uma atenção às nossas ações, essa atenção que foi, de certa forma, focada por François Laurent hoje. Mas nós vamos voltar a esta ideia, a esta consciência superior, a esta Buddhi, um pouco mais à frente. Para já fixemos neste ponto de que toda a ação dhármica, ética, acontece independentemente da nossa vontade. E porquê é que isto acontece? Porquê é que é assim? Porque no fundo ela corresponde a um conjunto de princípios inerentes à nossa condição, por um lado natural, prakriti, por outro lado divina, de purusha. É assim mais ou menos, é assim mais do que uma expressão da nossa humanidade. Nós ouvimos hoje dizer várias vezes que a ética é aquilo que nos torna humanos, e em certa medida sim, mas a minha interpretação vai um pouco na linha daquilo que François Laurent disse, ou seja, ela é um pouco extra-humana,
se admitirmos que os reinos animal, vegetal, mineral têm também eles subjacente a sua própria harmonia, a sua própria ordem natural que contribui para o todo, para a harmonia, para a coesão do todo. De acordo com o Yoga Darshana e com o Samkhya Darshana, tudo isto, o reino vegetal, o reino animal, do qual nós fazemos parte enquanto humanos, tudo isto faz parte da Prakriti, da natureza. E subjacente a tudo isto existe Purusha, que em certa medida se assemelha à própria definição de Dharma. Mas, como ponto de partida, vamos posicionar-nos na ética, vamos perspectivar a ética do ponto de vista estritamente humano e levá-la para o contexto social. A ética é de extrema necessidade para a nossa vida em sociedade. É ela que, de certa forma, controla os nossos comportamentos e norteia a nossa liberdade. Isto é muito curioso, porque a ética é, de certa forma, um caminho para a liberdade e, ao mesmo tempo, ela vai norteando essa mesma liberdade. Todos conhecemos a expressão: a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Mas também nos permite perceber em que medida melhor podemos servir a sociedade, contribuir para a sociedade em que vivemos e, em traços mais gerais, até para a humanidade. Na atual conjuntura, o papel do professor de yoga é extremamente importante. Cabe-nos ajudar a trazer à sociedade tão doente algum bem-estar e discernimento. E volto a esta palavra, discernimento, que depois vamos desenvolver um pouco à frente. Viveka, que foi há pouco falada. Vivemos tempos conturbados, tempos realmente difíceis, mas que também são uma oportunidade de repensarmos o nosso posicionamento no mundo. Quem procura as aulas de yoga nesta altura, independentemente de já ser praticante antes ou não, está a fazer um compromisso com o seu próprio bem-estar, uma escolha pelo seu equilíbrio interior. E o equilíbrio é muito difícil nestes dias de preservar. Ao professor de yoga cabe guiar o aluno neste processo. Cabe-lhe estar atento às suas necessidades específicas para lhe fazer também chegar as ferramentas específicas necessárias ao seu caso particular. E para isso é necessário que o professor faça o Mahavratam, este grande voto que é mencionado por Patanjali no Yoga Sutra 2.31. E que este grande voto, que é suposto qualquer praticante de yoga fazer, isto são palavras de Patanjali traduzidas por Tani, independe de classe, de lugar, de tempo ou ocasião. Ou seja, este grande voto é atemporal, espacial. É comum a todos. E saberão certamente que este grande voto corresponde aos yama. Ou seja, aos princípios éticos que norteiam, que pauteiam a vida de um praticante de yoga. É claro que quando falamos neste Mahavrattam, também podemos falar nele em diferentes níveis de profundidade, tal como há pouco também nos foi explicado na palestra de François Laurent. Cada um dos angas pode ser perspectivado numa dimensão muito profunda, mas, por outro lado, podemos fazer também uma leitura enquanto manual para nós próprios, enquanto pequenos praticantes de yoga, e também dali podemos retirar importantes ensinamentos a um nível mais imediato e mais primário, digamos assim. Ou seja, é essencial que o professor de yoga pratique os princípios éticos do yoga, que por sua vez vai passar aos seus alunos. Sem praticar yoga, o professor não pode ensinar yoga. Isto também foi dito hoje aqui. E faz parte do ensino do yoga e da prática do yoga a prática da ética. Estes princípios surgem elencados, como acabei de dizer, no Yoga Sutra, mas surgem também noutros importantes tratados de yoga, como o Hatha Yoga Pradipika, surgem também citados em Upanishads e, portanto, eles fazem parte do universo do yoga. Não podem jamais, obviamente, ser esquecidos. Não quero mais esquecer que o yoga é uma filosofia de vida e que o professor de yoga
enquanto alguém que transmite essa filosofia de vida deve vivenciá-la, até porque ensina-se sobretudo pelo exemplo, mais do que por aquilo que se diz, ensina-se por aquilo que se faz e sobretudo por aquilo que se é. Então, gostaria de partilhar convosco alguns dos princípios que estão subjacentes ao Código Deontológico da Federação, que vos convido a conhecer e que foram baseados nos princípios no Código Deontológico da União Europeia de Yoga. Eu só vou citar alguns, mas convido-vos depois a conhecer o código com mais pormenor no nosso site ou no canal do YouTube. Então espera-se que o professor de Yoga esteja atento a cada um dos seus alunos e planeie a aula em função disso e também, obviamente, das condicionantes da hora do dia, da estação do ano, das circunstâncias sociais que estão a ser vividas, etc. Espera-se que respeite em absoluto os limites físicos e emocionais de cada aluno, nunca forçando um aluno a fazer o que não quer ou que não é bom para si, prevenindo eventualmente até situações de lesão ou outros problemas que podem advir de uma prática não segura. Não exerça qualquer espécie de abuso sobre o seu aluno ou crie dependências com base no seu estatuto de professor. Vimos agora na palestra que terminou que é muito fácil criar dependências numa relação de professor-aluno e, portanto, essas situações devem ser prevenidas pelo próprio professor. Respeito à liberdade, espera-se que o professor respeite a liberdade ideológica, política, religiosa de cada aluno, incentivando ao pensamento crítico, à autorreflexão e à independência. Não podemos esquecer nunca que o yoga é um caminho para a liberdade e, portanto, tudo o que restringe a liberdade sai do parâmetro do yoga. Um outro princípio que é importante, o professor de yoga só deve ensinar o que estuda e pratica, reconhecendo as suas limitações e procurando sempre aprofundar a sua prática e o seu conhecimento através do estudo individual e do estudo com outros professores. É importante que respeite o trabalho de todos os outros professores, ajudando e procurando ajuda sempre que necessário. Respeite todas as formas e escolas de ensino de prática de yoga alicerçadas na ética, nunca sugerindo que a sua escola ou prática é melhor. Portanto, respeite obviamente a legislação do país. Portanto, podíamos desenvolver ainda um pouquinho mais este código, mas eu quis sublinhar alguns dos princípios que me parecem muito importantes e que não só têm a ver com a prática do yoga em si, mas que no fundo tem a ver com a vida em sociedade. E se quisermos em síntese, podemos pensar que estes princípios traduzem o respeito que nós devemos ter pelos nossos alunos, o respeito que devemos ter pelos nossos colegas, o respeito que devemos ter pelo todo, no qual nós estamos inseridos, e o respeito que devemos ao yoga também, enquanto tradição que é alicerçada numa ética que não podemos ignorar. É claro que a prática de yoga acaba por envolver todos os angas, ou todos os ramos do yoga acabam por estar interligados, são interdependentes entre eles. Nós não podemos praticar verdadeiramente a ética do yoga sem a concentração no momento presente, que é treinada por Dharana, e sem a luz de Buda que a meditação nos traz, Dhyana nos traz. De facto, há uma correlação entre estes dois elementos, ou seja, à medida que nós vamos praticando o yoga, de certa forma vamos sendo chamados a ser mais éticos, ou seja, vamos trazendo à consciência, vai sendo trazida à consciência esta noção ética e ao mesmo tempo, à medida que vamos desenvolvendo essa consciência, também vamos tendo mais vontade de manter a prática viva, de praticarmos as limpezas físicas e psicoemocionais do yoga, o Shat Karma, Kriya, Asana, Pranayama, tudo isto acaba por se tornar mais presente. Portanto, há um círculo que se vai alimentando. E nesta dinâmica,
Buddhi ocupa, de facto, na minha opinião, um lugar muito importante. Ocupa um lugar central na vivência da ética. Buddhi corresponde à consciência superior, ao alcance de todos nós, mas muitas vezes escondida por trás do véu de Maya, da ilusão. Já foi hoje falado na questão da consciência e de como a consciência nos acaba por aprisionar. No entanto, para além desta consciência mais básica, que no yoga normalmente está associada à noção de manas, que compreende o raciocínio e ao mesmo tempo as emoções, é um receptáculo também das nossas emoções. Nós temos, além, de acordo com a filosofia yógica, temos, além desta consciência mais básica, uma outra consciência luminosa, sátvica, que é a consciência de Buddhi, que é a consciência Buddhi. E que, de certa forma, acaba por surgir muitas vezes na nossa vida através de flash, não é? Aqueles flashes em que de repente temos uma ideia brilhante, uma ideia luminosa, mas que pode ser treinada de forma a que possamos aceder a ela de uma forma mais sistemática. Ou seja, a nossa vida, e eu aqui trago uma imagem muito conhecida de Vivekananda, a imagem da nossa mente como um macaco bêbado picado na cauda por um escorpião. Não é? O macaco fica aos saltos. E a nossa mente é isso mesmo, não é? A nossa mente é formada por pensamentos que vão passando de um ponto para outro, de um para outro, numa cadeia interminável. E quase que não se consegue interromper essa cadeia. E, portanto, o que é que se procura quando se quer chegar à luz de Buddha? O que é que se procura? Procura-se precisamente silenciar, acalmar esse macaco, a mente macaca, para conseguirmos ver além disso. Ou utilizando uma outra imagem, desta vez de George Stobart, a nossa mente é como a água de um lago que está turva pelo movimento das águas. E o que precisamos fazer para acalmar, o que precisamos fazer para ver a transparência dessas águas é acalmar esse movimento. Então, uma das formas de o podermos fazer, uma das formas de acalmar a mente, é precisamente a concentração e a meditação, o treino da meditação. Estou a ver aqui que alguém diz, o professor Tino está a dizer que está com dificuldades em ouvir, mais alguém está com dificuldades? Será um problema de rede? Não, Joana, por aqui está tudo ok. Feito. Obrigada. Outra ferramenta também para treinarmos este contacto com a consciência superior, à qual, como eu disse há pouco, todos podemos aceder, é a ponderação nos opostos. Esta é uma solução também dada por Patanjali nos Sutras 2, 33 e 34. Ele diz o seguinte: quando a mente é perturbada por pensamentos impróprios, a constante ponderação sobre os opostos é o remédio, uma vez que os pensamentos e as emoções e ações impróprias resultam em dor ou ignorância sem fim. O Sutra desenvolve um bocadinho mais esta ideia, porque fala-nos também que estes pensamentos podem surgir espontaneamente. Pronto, enfim, eu cortei aqui um bocadinho o Sutra só para salientar esta ideia de que a ponderação nos opostos muitas vezes permite-nos criar o distanciamento que nos permite ver além da dualidade. E, portanto, a visão, o contacto com o Buddhi, a consciência, esta consciência diferenciada, pressupõe sempre um afastamento do dualismo em que vivemos. E pressupõe também, como há pouco se dizia, um afastamento do nosso sentido de individualidade. Então, assim cabe também ao professor de yoga proporcionar ao aluno algum discernimento, promover o contacto de cada um com a sua Buddhi. Cabe ao professor de yoga ser uma pequenina luz para a Deepika,
que conduza humildemente cada um ao seu processo individual de autoconhecimento. E de facto a ética é sobretudo um caminho pessoal, um caminho interior, também foi assinalado ao longo do dia de hoje. É muitas vezes no confronto com os valores da não violência, da verdade, do desapego, nas relações que temos com os outros, que nos descobrimos a nós mesmos. Será relativamente fácil não agredirmos o outro, não dizermos uma mentira, pelo menos de forma deliberada, mas não temos certamente a mesma capacidade de autorregulação do comportamento na relação connosco próprios. Quando perspectivada numa dimensão individual, a ética é verdadeiramente um desafio e muitas vezes coloca-nos em confronto com os nossos próprios monstros internos. E aqui eu gostaria de vos lançar um desafio que eu acho que nos pode ajudar bastante neste processo, porque também foi falado muitas vezes hoje, a ética é uma prática, é algo que se trabalha, que se exercita, tal como se exercita o asana, o pranayama. E então o desafio que vos colocava era, durante uma semana, ocuparem-se de um yama, escolherem um dos princípios éticos do yoga, a não violência, por exemplo, ou a verdade, o desapego, a relação com a sexualidade, a forma como controlamos a nossa sexualidade, como gerimos a sexualidade, o não roubar ou não cobiçar. Portanto, pegássemos num dos 5 princípios, apenas num, e ao longo de uma semana observássemos, fizéssemos este trabalho de observância, ou seja, reparar como é que nós nos relacionamos com esse princípio nas relações que temos com os outros e na própria relação connosco. E é muito interessante o que descobrimos neste exercício. Mas eu não gostaria de me ficar apenas por esta perspectiva individual. Eu volto à ideia de Dharma, volto à perspectiva macrocósmica e gostaria de saltar para lá novamente. No fundo, estamos a falar de 2 faces da mesma moeda. A ética, a ação dármica, faz-nos repensar a nossa atitude, a nossa relação com a natureza, com Prakriti e com o todo, com Purusha. As nossas ações têm um imenso impacto em tudo o que existe. Pelo que cada opção que nós tomamos deve ser tomada em consciência, lá está, iluminada por Buddhi, e em função de um bem maior. Esta ideia do bem maior é também extremamente importante. Aquilo que nós fazemos, tendo um impacto, pode contribuir, tendo um impacto, esse impacto pode ser negativo ou pode ser positivo. Então, se estivermos conscientes da nossa atitude, nós podemos, de certa forma, contribuir para a harmonia, contribuir para o Dharma. Yoga não é, pois, apenas a prática dos asana, dos pranayama, da meditação. A prática do yoga acompanha a nossa vida cotidiana. Ela está nas escolhas que fazemos na hora de irmos às compras, selecionarmos os alimentos que comemos ou que não comemos, nos detergentes que usamos, na forma como nos movemos de um espaço para o outro, no meio de transporte que usamos. A ética está subjacente a todas as nossas ações e pensamentos. E por isso nunca é demais lembrar que o yoga é uma filosofia de vida. Portanto, ela está muito para lá do tapete, está em tudo o que nós fazemos. E, por exemplo, a questão do vegetarianismo é, na minha opinião, nos dias de hoje, mais uma questão que ultrapassa muito a questão da nossa relação com os outros animais. É uma questão que toca em muitos pontos noções mais abrangentes, como a sustentabilidade ou a ecologia. E estes conceitos de ecologia e sustentabilidade são, na minha opinião, indissociáveis da prática de yoga, sobretudo na sociedade de hoje. Que é uma sociedade que necessita de respostas a este nível, é vital para a humanidade que se encontrem alternativas à indústria alimentar, à indústria em massa em geral. É urgente que se aposte em energias renováveis, em combustíveis naturais. O conhecimento está lá, não é? A Buddhi, como eu disse, está ao alcance de todos. Só falta nós acedermos a ela.
E é claro, e estou consciente de que isto tem, para que haja uma verdadeira mudança, é necessário ações conjuntas e até de orientação política. No entanto, a pouco e pouco nós podemos fazer algum trabalho e como vimos, esse trabalho não está só nestas ações, não é? Na escolha daquilo que compramos, que também é importante, mas está também na educação que vamos fazendo, que vamos passando, como vimos hoje de manhã, não é? Quando se falava em filosofia e em ensino da ética no pré-escolar, por exemplo, ou seja, acho que se está a construir uma sociedade diferente e é muito importante que cada um de nós dê esse contributo também. E então eu não resisto a deixar mais um desafio, que é no fundo um desafio que eu também me coloco a mim própria e à minha família diariamente, o desafio de estarmos atentos e conscientes às escolhas que fazemos no nosso dia-a-dia. Ou seja, vamos procurar controlar os nossos desejos, em vez de deixarmos que os nossos desejos nos controlem a nós. É claro que isto não é fácil, é um desafio por isso mesmo, mas o trabalho de consciência, o trabalho de procurar ativar Buddhi implica esta mesma consciência, ou seja, estar presente em tudo o que fazemos. Tal como nós estamos presentes quando estamos a fazer determinada postura de yoga, estamos realmente entregues àquele momento, devemos estar igualmente entregues a esse momento quando estamos a fazer as compras no supermercado, quando estamos a cozinhar para a nossa família, quando estamos a falar com alguém. Essa consciência é, no fundo, yoga. E para terminar, porque estamos a chegar ao período que gostaria de reservar depois para a interação, gostaria de terminar lembrando que a ética é, portanto, um constante desafio, uma prática permanente, a abhyasa. Este é o termo que Patanjali nos dá para designar a prática constante e, como nós sabemos, ele não a associa apenas ao asana ou ao pranayama. Ele fala de abhyasa em geral no yoga e, portanto, sendo yama um dos ramos do yoga, é essencial lembrar-nos que também é preciso praticar. A parte ética é difícil de trabalhar, mas não o podemos esquecer, não o podemos ignorar. Isto obriga a uma omnipresente consciência das ações, como também foi falado muitas vezes ao longo do dia, a estarmos no aqui e agora, em cada momento, em cada pensamento, em cada palavra. E temos sempre a ferramenta Buddhi. Basta treinar um pouco para acedermos a ela. E, é claro, também não podemos esquecer que todo este trabalho, e isto é algo que eu ainda não disse, mas que está subjacente a uma das noções, a uma das atitudes dármicas de que falei há pouco, tudo isto deve ser praticado, obviamente, sem expectativas. Se estamos à espera de colher os frutos dos atos que praticamos, no fundo nós não estamos a agir, estamos a agir com uma finalidade, com um objetivo para nós, individual, egoico, e não é disso que estamos a falar, não é? Quando falamos em ética, estamos a falar numa ação que pressupõe um bem maior, em que a nossa visão está focada em nós, está focada no todo, no Dharma. E então, como eu disse, é um trabalho difícil, é um desafio, mas que será certamente compensador. E eu queria terminar com um provérbio indiano, que eu conheci porque foi citado pelo professor Walter Ruta na sua obra Dio e Felicità, e o provérbio diz o seguinte: o Dharma ajuda aquele que observa o Dharma. Portanto, no fundo é confiarmos, entregarmos e agirmos em consciência e com o coração. E muito obrigada a todos por me terem acompanhado nesta viagem. E estou à disposição para alguma questão ou algum comentário. Obrigada, Joana. Caso alguém queira fazer alguma questão, poderão utilizar o chat.
A Vânia está aqui a pedir ajuda. O Dharma ajuda aquele que observa o Dharma. Era o que falta. Ou seja, de certa forma o que este provérbio nos diz é que se a nossa ação tiver como, for de certa forma, eu disse ao início, não é? Que o Dharma é a ação que está subjacente, é aquilo que, a ordem que está subjacente a tudo e que independentemente de nós termos consciência ou não, as coisas acabam por estar sempre no sítio certo. Portanto, de certa forma, o que este provérbio nos lembra é que se nós contribuirmos, se nós estivermos a caminhar lado a lado com o Dharma, é como se houvesse uma mão a empurrar-nos nesse caminho. Portanto, tudo flui. Pois é, no fundo, o esforço que fazemos por estar em constante vigilância, não é? E observação, acaba por ter um retorno sem nós estarmos à espera disso, não é? Uhum. Exato. Sim, Ishvara Pranidhana, esta entrega, esta aceitação das coisas como elas são. Tens aí um elogio da Alexandra. Obrigada. A verdadeira professora que vive o que ensina. Tu não vais dizer, por isso digo eu. Não, mas esse elogio não conta, porque quando vem de amigos é sempre subjetivo, mas muito obrigada. Mas temos aqui um comentário da Carmen que nos está a acompanhar desde manhã do Brasil. Obrigada, Carmen, por passar o dia connosco e pelas suas palavras. Tens aqui uma pergunta do Tino. O complemento da ação consciente, pergunta ao Tino. Eu não sei se entendo bem a pergunta, mas no fundo a ação consciente acaba por ser a resposta para a ação consciente é uma ação dármica. Se nós agimos de forma consciente, dificilmente vamos agir contra a ética. Muitas vezes nós fazemos-lo porque não estamos conscientes de tudo o que essa ação envolve. Embora, enfim, esta questão da ação também é muito polémica e nós podíamos explorar isso numa outra perspectiva, porque na verdade não somos nós que agimos. Enfim. Obrigada também. Eu vou partilhando porque, enfim, os participantes não conseguem ter acesso a estas mensagens que estão a ser enviadas só para os palestrantes. Vou partilhar algumas para que os participantes possam perceber o que é que estamos a ler. A Vânia diz: as coisas que não conseguimos muitas vezes dizer ou entender a nós mesmos, a Joana consegue. Muito grata. Temos a Paula que também agradece este dia de intensa aprendizagem. A Ana diz que gostei muito de te ouvir, grata pela tua simpatia e transmissão de conhecimentos. Simpatia, simplicidade. Simplicidade, é verdade, mas que também podia ser simpatia, porque a Joana também, também é uma pessoa bastante simpática. Não temos mais nenhuma questão a colocar aqui à Joana? Ok, então assim nesse caso, se calhar vou puxar aqui para o painel dos palestrantes, todos os colaboradores, não é? Que estiveram envolvidos nas jornadas. Então, enquanto fazes isso, eu vou só relembrar o nosso TPC, que a Joana, lembrem-se que ficámos com 2 TPCs para fazer. Um desafio era, durante uma semana, ocupar-nos de um yama e observar esse yama. E o outro desafio era estarmos atentos às nossas escolhas e às escolhas que fazemos no nosso dia a dia, a constante observação. Portanto, já temos o que fazer nos próximos tempos.
Já agora eu aproveito, porque entretanto caiu aqui uma pergunta na caixa de perguntas e respostas. A Paula pergunta qual o melhor yama para começar o desafio 1. E eu penso que é uma escolha pessoal. Eu acho que nós devemos sentir qual aquele yama, ou que nos é mais fácil, ou que nos está a colocar um desafio maior neste momento. Exato. E quando descobrimos isso, é fixarmos a atenção nesse. Eu acho que não há um que tenha que ser o primeiro a trabalhar. Pois é, se calhar escolher aquele que nos está a dar mais trabalho no momento é mesmo o que nos vai trazer mais aprendizagem, não é?